Bem-vindos ao Café de Gestão, agora nessa segunda temporada e também neste segundo episódio. Hoje nós vamos falar de um tema que fala do campo, mas de uma visão um pouquinho diferente. Daquela parte um pouco mais burocrática do campo, né? E hoje, então, para isso, nós trouxemos um especialista nessa jornada, com mais de 24 anos de experiência, que é o nosso amigo e cliente, Fábio Viana. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem. Então, Fábio, normalmente quando a gente entra no ar aqui, no Café de Gestão, a nossa temática especialmente está voltada para a parte de gestão. Tá? E a gestão é tudo que a gente controla, de certa forma, né? Para que a gente possa ter a garantia de que nessa jornada dos negócios a gente consiga trazer os resultados. Eu queria que tu me contasses um pouco da tua trajetória em si, profissional, primeiro, para que depois a gente entre, então, nessa temática da tua atuação, né? Onde tu começa lá e como tu constrói, então, a Fábio Viana e depois todos os seus serviços, né? Quais são as soluções que tu traz para o produtor rural. Sim. Bem, eu sou oriundo do campo, né? Minha família é oriunda do campo. A gente tinha fazenda aqui perto de Pelotas. E eu fui criado desde das fraldas, como diz o outro, Bem. lá na nossa fazenda, né? E isso me fez de certa forma, me dar amor ao campo, né? Muito bem. E então, entrei na agronomia na Universidade Federal de Pelotas, na nossa querida FAIM, e um pouco assim desconfiado se era aquilo realmente que eu queria, né? E aí, ao longo do tempo, as coisas foi se desenrolando a universidade, porque a agronomia é muito eclética, né? Uhum. Tem muitas áreas, né? Sim. E a gente foi passando por cada cadeira, indo até se formar, e cada vez eu fui tomando mais gosto. E aí vi que aquilo ali não era só a questão das minhas origens também, era a questão também que eu criei um amor à profissão. Né? Legal. E hoje a gente trabalha com algumas coisas que lá na época da universidade eu nem imaginava. Né? Uhum. E aí a trajetória é que eu me formo, né, em 2002, e eu tinha uma amiga que trabalhava na justiça e me disse, olha, a justiça está precisando de engenheiros agrônomos para fazer perícias, né? Quem sabe tu te cadastra lá. E aí, aquelas coisas do destino, né? Acabou que eu me inscrevi no site do TJRS e já de pronto, assim, uma semana depois apareceu um case, assim, que foi muito bacana, né? E que mais adiante a gente pode esmiuçar e te falar do case. E aí, eu fiz a perícia foi com sucesso. E aí começaram a puxar algumas outras coisas, né? E, inclusive, a região de Santa Vitória do Palmar, porque essa perícia era em Santa Vitória. Tá? Eu sou amigo de um grande produtor e uma referência em Santa Vitória, que nos abriu muitos produtores, muitos trabalhos em Santa Vitória. Foi o primeiro município que a gente começou a trabalhar. E dali a gente começou a trabalhar em Santa Vitória e pegamos muitos clientes. Né? E de lá começamos a expandir, a montar estratégia para começar a aumentar o trabalho, né? E aí as coisas foram indo e foram fluindo, como são até hoje. Perfeito. E quando é que tu monta o escritório? O primeiro escritório para receber os teus clientes? Bom, eu montei uma sociedade em 2003, né? Imagina, a gente trabalhava na casa do meu pai, numa salinha, e os desenhos que a gente pedia para fazer era uma colega, que é uma grande amiga nossa, que fazia os desenhos no AutoCAD para nós. Né? Então, a gente monta essa empresa com sociedade, com outro agrônomo, em 2003. Né? E aí expandimos praticamente para todo o estado. Né? E em 2016 eu achei que o meu caminho era melhor seguir um caminho solo. Né? A gente foi ficando mais velho, diferença de ideias, algumas coisas, né? Então eu resolvi seguir o caminho solo. Em 2016, em agosto, mais precisamente, eu saio da antiga empresa e abro a minha empresa, que até era um CNPJ que eu já tinha antigo, né? E aí eu monto, então, a Fábio Viana Agronegócios. E aí, de lá para cá,
seguimos sozinho. Muito bem. E aí, dali em diante, a equipe foi também se construindo, né? Sim. Só para reportar um pouquinho, quando eu saio da outra empresa, eu saí só com o meu corpo. Saí sozinho, eu não tinha funcionários, eu não tinha equipamentos, né? Foi difícil, eu tive que recomeçar tudo de novo e começar a contratar gente e aos pouquinhos, com pouco dinheiro, começar a comprar equipamento, né? Mas o que foi bacana é que alguns clientes disseram, olha, eu tô contigo. Aonde tu estiver, eu vou estar contigo. Então, eles vieram comigo, né? E eu sozinho comecei a montar tudo de novo, equipe de campo, equipe de escritório, equipamento, montando estratégias, aí pensando com a minha cabeça, com a minha estratégia. E as coisas, graças a Deus, foram dando certo, né? Porque eu acho que existe mercado para todos, né? Muito então, a gente tocou o caminho solo e acho que está dando certo. Muito bem. A história, então, claro, foi resumida aqui, né? Dos grandes desafios que teve essa jornada, iniciando lá, então, por perito judicial, né? Já atuando numa região que é uma região grande, que é Santa Vitória, né? E depois foi construindo, então, o teu escritório a partir de 2016, 2017. E a equipe hoje está com quantas pessoas? Hoje nós estamos em 7, fora eu. Né? Temos equipe de campo, temos departamento de meio ambiente, temos departamento de desenho, a diretoria, que sou eu que comando, né? E temos também um braço com um parceiro que é a questão dos imóveis, compra e venda e arrendamento de imóveis rurais. Muito bem. O nosso ouvinte, ou, né, quem nos assiste aqui também nas redes sociais, YouTube e tudo mais, ele é gestor e é empreendedor. Então, a gente sabe quem eles são. E muitas vezes, o que a gente enxerga através do produtor rural? Que muitos deles herdaram os seus campos, né? Herdaram a fazenda, herdaram a sua propriedade rural, mas eles consideram aquilo como propriedade rural e não como negócio, né? E quando tu chegas com o teu aparato e o teu ferramental ali, que tipo de serviço e soluções que a Fábio Viana acaba trazendo para essa segurança, né? Para eles entenderem que não é apenas produzir. Tem que controlar algumas variáveis, né? Bastante, hoje cada vez mais. Sim. Para que a gente possa fazer uma gestão eficiente ali e garantir que o negócio, de fato, gere resultado. Falar essa palavra-chave, né? A gestão é a chave hoje. Né? Bem, a empresa, né, os nossos serviços começam pela gestão fundiária, que é toda a parte documental, matrículas do imóvel, CCIR, que é o cadastro no INCRA, CAR, que é Cadastro Ambiental Rural, que é a parte toda de meio ambiente, né? Aí a parte de impostos, né, ITR, né, que é o Imposto Territorial Rural. A gente atua com essa frente aí para deixar o imóvel regularizado, né, perante os órgãos estaduais e federais. E também a gente atua também para fazer uma radiografia do negócio em si. Como vou dar o exemplo, assim, pegar e fazer medições diárias para saber se o teu arrendatário está realmente plantando aquilo que ele diz, está te entregando aquela quantidade de grãos que ele está te entregando. Olha só. Né? Então, a gente consegue fazer, hoje com drones RTK, a gente mapeia uma área de 1.000, 2.000 hectares em praticamente um dia, né? E depois detalha ela e consegue entregar esse serviço para o cliente, né? Essa quantificação, se o que ele está recebendo do arrendatário realmente é o que o arrendatário está plantando, está entregando para ele. Então, a gente consegue ter esse refino. E além de questões também de ambientais, né? Quanto tem de mato nativo, quanto realmente tem de área útil na propriedade. Não adianta, eu posso ter 1.000, 2.000 hectares e posso daqui a pouco ter área de banhado, posso ter um monte de área de estrada, canais, drenos. Então, quanto, na verdade, eu tenho de área efetiva? Vamos pegar e olhar para o outro lado da pecuária. Tá? Eu tenho 1.000 hectares, mas o que realmente eu tenho de pastoreio para o meu gado desses 1.000 hectares? Então, a gente vai fazer análise, faz o mapa geral, o mapa de tudo e o mapa detalhado com área útil. E aí eu vou entregar para o cliente, olha, a tua área efetiva
de uso de agricultura de pecuária é X. Isso apura e aguça uma barbaridade a gestão da propriedade. Até para fazer a compra de insumos, matéria-prima, né? Para dar esse manuseio aí no gado, aí ou no cultivo, né? Me diz uma coisa. O que implica, né, para o produtor rural ou para o gestor da área agrária aí, não ter o controle sobre essas demandas mais burocráticas? Por exemplo, a gente sabe que hoje, para fazer a solicitação de um crédito, a gente precisa levar um monte de certidão, né? E está cada vez mais amplo a fiscalização de diversos fatores. Agora mesmo, acho que a gente conversou há uma semana atrás, que houve uma implicação aí do governo também, né, que acabou acarretando aqui uma nova certidão, se eu não me engano, né? Aí tu poderia me explicar um pouco melhor o que faz, o que impacta nós não termos isso atualizado no tempo certo, essa morosidade, caso a gente precise desenvolver isso para captar um crédito, e aí daqui a pouco a gente já está próximo né, de um plantio e tudo mais. Bom, para o crédito, né? Primeiro que hoje as instituições públicas, né, tipo o Banco do Brasil e Caixa Econômica, elas não estão emprestando mais sem ter garantia real. Ou seja, se eu não tenho uma matrícula limpa, né, sem restrições, ela não vai te liberar o crédito. Tá? E agora, né, a gente teve, embora a gente já, nos bastidores, a gente já estava sabendo que isso ia entrar em vigor, mas para a gente não causar pânico para os clientes, né, entrou a plataforma PRODES. A plataforma PRODES nada mais é que é um satélite que ele foi criado pelo INPE para ser usado lá na Amazônia, para identificar desmatamento, tá? E o governo federal resolve, por medida de... foi uma medida provisória, né? Nem sei se foi medida provisória, decreto, mas ele largou uma normativa, digamos assim, que ele disse que agora, a partir de 1º de abril em diante, todos os imóveis, isso em 2026, 2027 vai entrar todo mundo. 2026 em diante, né, agora é 1º de abril, todos os imóveis acima de 4 módulos rurais, tá? Esse satélite, ele fez uma radiografia de 2004 para cá, e onde ele detectou que houve algum desmatamento, ou algum até, por exemplo, uma roçada. Eu rocei a frente da minha casa, o satélite pegou e viu, olha, tinha vegetação, não tinha. Né? E aí ele dá um alerta, e o que acontece com esse alerta? Ele restringe o CAR e ele restringe o crédito. Ou seja, meu Deus, se eu tenho vamos dar um exemplo bem prático, eu tenho 1.000 hectares, eu tive um alerta de 2 hectares de desmatamento na minha área. Só que esses 1.000 hectares é um CAR só. Então, este CAR, a partir de agora, está bloqueado. inteiro? E está bloqueado, a parte ambiental, e automaticamente o sistema bancário público, tá, não pode liberar crédito para esse produtor rural. E por causa de uma análise que é de 20 anos. Tá? Não, veja bem, esse satélite ele analisa de 2004 até 2024. Tá? Só que ele não consegue te dizer o que é. Bom, ali, o que era? Ali eu já estava usando, era uso consolidado ou não era uso consolidado? E se eu simplesmente rocei uma área para fazer uma pastagem, né, para baixar a vegetação e largar uma semente de azevém, por exemplo, ele detecta que houve um alerta. Ele não consegue dizer o que é aquilo. Sim, se aquilo... Então, assim, a gente tem que fazer análise para o cliente, ver realmente, conversar com o cliente o que ele fez ali e tentar fazer a defesa. Só que tu imagina assim, a gente está num cenário horrível no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, então nem se fala, de restrição de crédito, com garantia real, e ainda neste momento de extrema crise, com arroz a R$ 66, por exemplo, que ano passado, até 2024, era 110, e agora está 66, 65, e ainda com restrição de crédito, e ainda a plataforma essa do INPE, mesmo com as defesas que tu faças, elas estão dizendo que vão te analisar em 2 meses. Imagina. E o crédito rural é agora. O pessoal está terminando de colher para poder fazer um novo custeio para planejar a próxima safra. Então, olha a encrenca que a gente está metido. E hoje o Fábio Viana, através dos seus serviços, consegue regularizar isso com maior facilidade. Tem o conhecimento, né? Já estudou essa matéria, pelo que eu pude ver. Sim.
E pode trazer essa solução, então, para o produtor, que para ele é uma novidade, né? E daqui a pouco vocês vão ser mais acessados ainda, né? Sobre essa demanda. Porque, de fato, a gente perceber que tem uma análise feita de satélite de uma área que muitas vezes, como tu mesmo diz, né? Tu não sabe se era já uma área de cultivo com baixo, né? Rasteiro ali, ou se daqui a pouco era uma área normal, já sem nada, né? Então, é difícil. Para o produtor que daqui a pouco vai buscar o crédito e chega lá e diz, olha, tem um empecilho aqui, né? Nós estamos impedidos por causa de uma liberação. Então, hoje, estar com isso de forma regularizada é muito melhor, com certeza. E nesse trabalho, Fábio, normalmente os agricultores, né, os produtores rurais, eles fazem isso só quando precisa. Qual é a implicação de quando acontece o problema a gente ir fazer do que daqui a pouco a gente ir prevenindo e ter esse serviço de forma regular, sendo acompanhado mês a mês ou de forma mais cíclica, né, mais permanente, para que estejamos sempre com essas documentações atualizadas, validadas. E hoje tu tem, né, um trabalho que a Fábio presta, que é uma análise mais 360, que a gente chama, né, sobre o seu negócio. Me explica um pouco mais sobre essas implicações de quanto tempo demora se eu tiver que fazer tudo naquela última hora ou essa manutenção periódica que a Fábio hoje oferece ali. Essa tua pergunta foi muito boa. Vê bem, a gente, dentro da nossa gama dos nossos clientes, tá? A gente tem clientes mensais, mas a gente não diferencia aquele mensal daquele que é o nosso cliente puro e simples, que não tem o tratamento mensal da gente. Então, no caso do PRODES, tá? A gente pegou, fizemos todo um trabalho, pegamos toda a nossa lista de clientes, né? Fizemos o nosso pente fino, vamos ver quem é que está com problema no PRODES. Fizemos a lista de todos, analisamos todos e disparamos um alerta para todos. Mesmo eles não sendo recorrentes, mas eles estando na carteira lá. Mesmo não sendo recorrentes, estando na carteira. E ainda falta anunciar para alguns, né? Mas a maioria a gente já anunciou para resolver e estamos tratando caso a caso, toda semana, praticamente diariamente, fazendo reuniões para tentar fazer esse ajuste, digamos assim. Perfeito. Porque é uma coisa muito nova. E eu tenho certeza que agindo dessa maneira, analisando a nossa carteira de clientes e expondo para eles, de certa forma eu estou me antecipando. Perfeito. Porque a própria plataforma do INPE está dizendo, olha, a análise tem 2 meses. Certo. Só que veja bem, uma estimativa da Federação da Agricultura diz que nesta situação estão 100 mil produtores rurais no Brasil. Meu Deus, é muita coisa. Tá, então, tu pensa assim, 100 mil produtores. Será que o INPE vai ter gente para poder analisar caso a caso? Quem fizer antes, Quanto tempo vai demorar isso? Então, quem estiver solicitar antes, provavelmente vai entrar numa fila com certeza, com menor fluxo, né? Não, e o crédito está restrito, não é brincadeira. A gente já recebeu contato de gente, tirar um custeio no Banco do Brasil, o que aconteceu? Está trancada a minha vida. Exatamente, plataforma PRODES. Perfeito. E aí, atrasando isso, tu acaba atrasando a possibilidade de captar o crédito, e aí pode ser que o crédito acabe, porque ele também tem um fundo, né? Exato. Ele tem um limite, e aí sim, aí a vida do produtor acaba se tornando ainda mais difícil de trabalhar, né? Então, ter os serviços hoje do Fábio com esse olhar ali mais atento, acompanhando e dando essa manutenção nessas certidões e todos esses documentos, né? E esses artefatos que a gente precisa para garantir minimamente, né, que a gente consiga gerar resultados no campo, de fato é um diferencial. Agora tem outro diferencial que eu sei que tu é um cara que é apaixonado por tecnologia e tu tens uma tecnologia lá, ou várias tecnologias, que se distinguem da concorrência, né, dos outros, né? E que por mais que muitas vezes as pessoas não percebam esse diferencial de forma tão latente, porque daqui a um pouco, não, eu só quero cumprir esse documento aqui, essa exigência. O que essa tecnologia hoje faz, o que ela resolve e o que ela traz de diferencial? Por exemplo, a gente, nos nossos trabalhos de campo, tá? Além da inteligência artificial que a gente está implantando no escritório e está indo de vento em popa, como tu mesmo sabe, né?
hoje, nos nossos trabalhos de campo, tá? As nossas caminhonetes todas estão com a internet. Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas a gente tem internet no campo, bombando. A gente trabalha com os nossos drones RTK e também com os nossos aparelhos RTK, todos eles integrados em N-Trip. Isso facilita uma barbaridade, porque tu faz o trabalho no campo e o trabalho no campo já sai processado, já sai pronto. Tu não perde mais tempo no escritório. E além do mais, se eu precisar passar alguma coisa desse trabalho de campo para o escritório, para o setor de desenho já receber e começar a fazer os trabalhos, a internet no campo nos permite isso e a gente manda. Então, o tráfego de dados, né? Dados é muito mais rápido, o nosso levantamento é muito mais rápido. Como eu disse antes, a gente consegue fazer aí, às vezes, dependendo de meteorologia, de vento, a gente consegue fazer até 2.000 hectares num dia de mapeamento com drone. Isso aí, antigamente, se tu fosse fazer a campo e caminhando no campo, tu ia levar 2, 3 semanas para fazer. Claro. Né? E estamos falando assim em 5 centímetros de precisão, esses levantamentos. Né? Cursos de rios mesmo, que a gente tinha que alugar barco, ou quando não dava para navegar, a gente tinha que andar dentro do rio. Eu mesmo andei dentro de rio, caminhando com água na cintura, com o aparelho RTK, tirando ponto dentro, né? Então, hoje isso terminou, a gente consegue fazer, e a norma do INCRA nos permite que a gente faça os georreferenciamentos com drone, né? Onde a gente vai voar todo o curso do rio com precisão e depois fazer o desenho, encaixar ele na poligonal da propriedade com precisão e sem problema algum. E isso nos dá agilidade. Além de qualidade, nos dá agilidade de trabalho, de fazer um mapeamento, né? Uma propriedade inteira. Né? Certo. Tu falou ali de um detalhe da precisão da captação, né, dessa imagem, que ela dá, no máximo, ali uma diferença de 5 Dependendo da altura que tu voas, sim, claro. Tu tem o chamado GSD, né? Mas a gente voa aí em torno aí de 200 metros, 250 metros de altura, e a gente consegue ter essa qualidade de 5 centímetros. E o que normalmente o mercado oferece? Pelo que eu sei, normalmente eles trazem esse artefato aí, né, que é gerado ali, esse documento, com uma precisão não tão que nem a de vocês, né? Pois é um pouco difícil de falar vamos falar em mercado, não vamos falar em concorrência. Perfeito. Mas a gente já pegou alguns trabalhos que o pessoal simplesmente faz pelo Google Earth. Né? Outros fazem com GPS Garmin, que é um GPSzinho de navegação, né? Que te dá uma precisão em um ponto de 30, 50 metros, dependendo até do método que ele fizer o levantamento, né? Outra questão, também voo com um drone sem estar nem com alvo no chão, né? Com ponto RTK e alvo no chão, nem sem RTK. Então, te dá um deslocamento e uma imprecisão grande. Certo. Então, só que às vezes eu entendo também, o pessoal não sabe o que está fazendo e acha que está fazendo e está ficando perfeito. Só que aí vai o cliente, o colega fez desse lado, na propriedade do lado que eu estou fazendo desse jeito. Quando eu for fazer, vai dar discrepância, vai dar sobreposição de área. Tá. E aí eu vou ter que falar com o INCRA para ele arrumar o trabalho dele, né? E se porventura esse cliente que contratou esse serviço daqui a um pouco com uma qualidade inferior à que vocês hoje oferecem, tá? Ele tiver que fazer uma demarcação da sua área ali e porventura ele fez errado, tá? Ou seja, deu uma certa diferença. E a gente fez esses cálculos, acho que semana passada, né? Se fosse lá uma distância X, de forma linear, se a gente fosse acompanhar, parece que não é nada, 50 centímetros. Mas se a gente botar lá em 1.000, né, metros, isso aí vai gerar X hectares e é uma área que tu deixa de aproveitar e de produzir e gerar resultado, né? Verdade? Sim. Explica um pouco melhor para nós. Se tu fizer o trabalho de forma errada, né? E sem precisão, dependendo do erro, por exemplo, com o GPS, como eu falei, GPS Garmin, a imprecisão é 30, 50 metros de um ponto. Se fizer com um drone, simplesmente voar um drone para tirar fotografia, sem ele ter alvo no chão, para ponto de controle, ou se ele não for RTK, também vai te dar uma imprecisão aí de 10, 20 metros, de repente. Né? E isso, estamos falando só entre propriedades, né? Que eu fizer uma de um lado de 1 metro, dele fizer, Sim. a gente vai ter diferença de cerca, né? De poligonal. E também
A questão também no detalhamento interno dessa propriedade também, quantificação, vai ter erro grande, vai ter erro grosseiro. Perfeito. Então a gente agora percebe que cada vez mais a tecnologia está integrada, né, dentro da realidade do produtor rural. A gente já passa do agro 4.0, que era de precisão, agora também para o 5.0, que é a entrada, né, das inteligências artificiais. A gente já vê várias tecnologias aí sendo aplicadas, né, nas máquinas agrícolas e tudo mais. E hoje vocês já estão no 5.0 também, porque vocês também estão começando a trabalhar com inteligência artificial lá no escritório. Isso é muito legal, né? Entrar nesse processo, porque faz parte de uma inovação, acompanhar, né, a evolução desse segmento, desse mercado, que cada vez mais está necessitando de um olhar cada vez mais rigoroso sobre a sua propriedade, uma visão cada vez mais profissional sobre cada passo ali, né? Desde de entender o seu negócio, quem compõe, a sua estrutura, quando ele compra, quando ele vende. Então, tem muitas variáveis aí. Muitas. Que, eu digo, o produtor rural ele tem uma indústria a céu aberto. Né? Então, não é fácil a gente ficar vulnerável ali. E agora a gente soube que teve uma chuvarada lá em Santa Vitória, né? Alagou tudo, o pessoal ainda não terminou. Então, é sempre bom ter profissionais que, de fato, conheçam esses requisitos, né? essas novidades que vieram como o PRODES, por exemplo, já estão atualizados. Então, o Fábio hoje já está atualizado sobre isso, consegue atender vocês com maior precisão, com maior resultado. Se vocês entrarem agora, vocês vão entrar numa fila um pouco mais curta de quem deixar por último, e isso vai implicar depois numa captação de crédito mais rápida também, para vocês poderem fazer subsidiar ali a produção do próximo cultivo. Tá? Então, tem muita coisa aí. Quem quiser hoje encontrar o Fábio, tá? Onde que fica o escritório, né? Em que horário é o funcionamento? Se puder passar para nós aqui um pouquinho mais dessas informações. Sim. Nossa sede é na Dr. Edmundo Berchon, 124. Eu costumo dizer que ela fica atrás ali da Patrã da Brigada, ali na Avenida Bento Gonçalves. Tá? Contato pode ser pelas redes sociais, né, que a gente tem. Né? Que é Fábio Viana Agronegócios, Isso, né? Fábio Viana Agronegócios. Né? E por e-mail também, que é contato@fabiovianaagronegócios no plural, @gmail.com. Tá? Ou pode fazer o contato diretamente comigo, pelo 539-8117-5554. Perfeito. Antes de a gente finalizar, eu quero trazer para vocês aqui que, para mim, é a maior especialidade do Fábio, que é o projeto esse da gestão 360 da tua propriedade ou do teu negócio. Não vamos falar em propriedade, né? Porque hoje a gente falando em propriedade parece que a gente está cuidando só do patrimônio. E não é só do patrimônio. A gente faz com que e permite que ele usufrua desse patrimônio a partir desse serviço. Hoje, quais são os serviços que a Fábio Viana oferece nesse conjunto de gestão 360 de forma recorrente e que é hoje um diferencial lá do teu negócio? Bom, a gente tem toda a parte fundiária de uma propriedade rural. Tá? Toda a parte cadastral, a gente tem desde o georreferenciamento, atualizações de matrículas, CCIR, CAR, ITR, CTF, IBAMA, tudo a gente faz. A gente tem o braço também, que é o braço ambiental, onde entra, por exemplo, essa questão do PRODES, que a gente está fazendo análise, além de licenças, né, de supressão de vegetação nativa, licenças de irrigação, licenças aqui em Pelotas, até para fazer, agora a gente vai fazer de uma área para fazer supressão, para fazer um mini loteamento que vai ter aqui em Pelotas. Né? Então, tudo que implicar a parte ambiental, tanto rural como também urbana, a gente faz. Legal. Tá? O outro braço que a gente tem é o braço de, digamos, gestão imobiliária, né? Comprar, vender e arrendar. As propriedades rurais também a gente faz, a gente tem esse braço. Né? E também a gente tem um braço que a gente está cada vez melhorando e aguçando, que é o pacote da inteligência artificial e também a parte de geotecnologias no campo, que a gente está desenvolvendo alguns produtos novos aí que mais adiante o pessoal vai saber que a gente está desenvolvendo. E tem a tua especialidade também, que é o jurídico, né? Então, sim, quando tem aquela questão jurídica lá, que tu necessitas um pouco de um laudo, né?
Sim. bem fundamentado, bem construído, e a gente acompanhou alguns laudos que você desenvolveu lá, e a diferença do que a gente vem acompanhando de alguns, né? Com toda fundamentação, com imagens de qualidade, então isso faz toda a diferença. Fábio, para nós aqui, principalmente na Gesta, né? Já que tu é o nosso cliente, é um prazer estar aqui contigo, é um privilégio a gente poder estar com profissionais de tamanho gabarito, com um repertório aí vasto já, com mais de 24 anos nessa jornada como agrônomo e também como empresário, né? Porque também nos traz, para quem está nos assistindo ali dentro do Café de Gestão, um conteúdo de valor, tá? Então, quem está lá olhando, percebendo, quem quiser conhecer um pouco mais, pode marcar com o Fábio, chama ele lá nas redes sociais, chama no WhatsApp, ele já deixou aqui os seus contatos, tá? E mais uma vez, eu, Eduardo, né, sócio da Gesta, nós estamos aqui também nos bastidores com a Rita, que é minha sócia. Agradecemos mais uma vez a presença do Fábio. Queria que você deixasse para nós aqui uma última mensagem para o produtor, nesse momento, com a situação atual. O que você poderia dizer para ele, se você pudesse mandar uma mensagem para todos os produtores hoje, assim, principalmente da nossa região, o que você diria? Olha, eu diria que não pense em custo. Pense em fazer uma boa gestão da propriedade. Isso vai te trazer bons frutos no futuro. Perfeito. Então, o futuro se constrói no presente. Então, assim como o agro nos ensina, né? A única coisa que nos garante a colheita é plantar. Então, quanto antes tu plantar, quando a gente fala de gestão, mais segurança tu vai ter para garantir os resultados da tua propriedade, do teu negócio. E a Fabiana está lá disponível para assessorar vocês. Mais uma vez, obrigado. Tá? Agradeço pela tua presença, pela tua disponibilidade. E voltamos num terceiro episódio. Obrigado. Imagina.